três intervenções, esta última, em particular, gosto, porque o Ulrich Beck é um dos autores que eu mais aprecio na abordagem da temática do risco. Aliás, neste livro da Sociedade do Risco, depois da Sociedade do Risco Mundial, eu quase que me atrevia, muito rapidamente, tinha trazido isto para a minha intervenção, mas para abreviar, abdiquei dela, mas não resisto à tentação de ler o que ele escreve na página 53 do livro A Sociedade do Risco Mundial. Ele diz assim: quem fala da sociedade do risco é imediatamente confrontado com uma série de questões, objeções e contra-argumentos, para referir apenas alguns. Não são os riscos tão antigos quanto a humanidade. Não está qualquer vírus sobre risco de morte iminente. Portanto, não são e não eram todas as sociedades em todas as épocas sociedades do risco. Em vez de falar de uma sociedade do risco, não se deverá realçar o contrário e sublinhar o facto de, desde o início da industrialização, os perigos, crises de fome, epidemias, etc., terem sido continuamente reduzidos. Por exemplo, a diminuição da mortalidade infantil, o aumento da segurança da esperança de vida, as conquistas do Estado Social, os avanços da tecnologia médica, não representam, todos eles, indícios de uma existência humana que se tornou mais segura? É verdade que surgiram novos riscos, desde a catástrofe climática, passando por crises financeiras e acidentes de grande envergadura, a empresas químicas até ao terrorismo, sendo inegável que os riscos, quando transformados em catástrofes reais, possuem um enorme potencial de exterminação. Por outro lado, sabemos também que a probabilidade de uma catástrofe é mínima, não passando de uma percentagem ínfima. Então, por que razão existe tanta agitação? Não são os novos riscos uma visão sóbria, menos ameaçadores do que aqueles aos quais já nos habituámos e que são socialmente aceitos, como, por exemplo, as inúmeras vítimas de acidentes rodoviários? Não é verdade que, no fundo, nos é negada a nós, humanos, a última segurança? Não representam os riscos com os quais somos hoje confrontados riscos residuais, inevitáveis, o reverso das vantagens dos ativos disponíveis, quase sem limite e acessíveis para muitos, da mobilidade, etc., que a sociedade industrial desenvolvida oferece de uma forma nunca vista na história? Não é um risco o princípio motriz, elementar, citando Giddens, para a exploração de novos mundos e mercados? Será, portanto, um progresso sem riscos sequer possível? Não se limitarão os meios de comunicação social a fazer um espetáculo que aumenta as tiragens e audiências, dramatizando os riscos? Por fim, não serão os riscos da competência da tecnologia e das ciências naturais? O que tem a sociologia a ver com esta área? A intervenção do professor Dr. Nelson Lourenço provou que tem tudo a ver com esta área. Passava agora ao período do debate. Gostaria agora que pudessem colocar questões, visto que é a fase final desta iniciativa e deste bloco. Portanto, deixo a liberdade aos participantes de colocar as questões que entenderem, vindo que se identifiquem quando colocarem a questão. Quem quer iniciar-se, visto que é o habitual impasse do início, do primeiro. Professor Rui Ângelo, faz favor. Então, muito tarde, Rui Ângelo. Atualmente exerço funções na Organização de Proteção Civil, mas na área da saúde, portanto, muito diferente de alguns temas aqui abordados. É uma pergunta específica ao Engenheiro Caldas Silva, que é o tema, de facto, muito atual, é a transferência de competências da Proteção Civil do patamar nacional para o patamar municipal e local. E isto é uma pergunta pessoal, obviamente não representativa da Associação Nacional de Municípios. Se entendida a sua comunicação, pode-se dizer que será talvez mais aliciante com o Presidente de Câmara receber competências ao nível operacional nos centros municipais de operações de socorro, que permite prestar um serviço à população e também aos eleitores, e eventualmente a área dos riscos, que eu compreendo a sua designação por chatice, ser... Sim, claro. Ser eventualmente cariz mais regional ou distrital, até porque há alguns riscos que são transmunicipais, basta ver uma indústria se vê no município, transfere para outros. Portanto, como é que poderá-se, entre aspas, usando uma linguagem prática, vender aos senhores Presidentes de Câmara o aceitarem mais competências? Antes de passar, para fazermos uma gestão mais adequada do tempo, mais questões, para depois se poder, se for caso disso, é evidente, responder em bloco, por grupos. Faz favor. O nome, se não se importa. Susana Marques. Ok, faz favor. Eu gostaria de fazer aqui
três questões não propriamente direcionadas. Gostaria de saber se a tendência de saber ser ou saber agir por parte do cidadão face ao risco não é ela própria um risco. A segunda questão é relativamente ao processo de cidadania. Sendo a sociedade do risco uma sociedade caracterizada pelo escrutínio e controle da ação, a questão que eu coloco é, estando aparentemente o cidadão tão afastado daquilo que é as políticas públicas, e isso é claramente visível nas abstenções quando das eleições, em que medida é que localmente se pode aproximar o cidadão a estas políticas municipais de proteção civil, sendo que me parece que esta sociedade reflexiva no contexto nacional e mais ao nível local não é tão notória. Posso deixar a questão ao Sr. Engenheiro: quantos munícipes é que o confrontaram no sentido de não cumprir aquilo que é, ou aquilo que está estipulado normativamente no Serviço Municipal de Proteção Civil, nomeadamente aquilo que é cometido na prevenção, nas ações de divulgação, nas ações de divulgação e de formação. Gostaria também de deixar um outro ponto, talvez para o Sr. Engenheiro, que é relativamente ao facto de ser muito difícil cumprir aquilo que é o Plano Municipal de Proteção Civil. Considera, sob o seu ponto de vista, que se houvesse uma estratégia nacional claramente definida para aquilo que é o cumprimento do Plano Municipal de Proteção Civil, seria mais fácil para os munícipes, para os presidentes de Câmara, aliás, poderem cumprir esses objetivos, sendo que me deu a sensação de que há várias velocidades. Há munícipes, há câmaras municipais, como a de Mafra, que parece que, sim senhor, teve essa preocupação e tomou ações concretas, outras que encaram de facto isso como uma grande chatice, aliado ao facto de haver constrangimentos económicos e a falta de recursos humanos. É assim, muito obrigada. Muito obrigado. Uma última questão deste bloco de texto, por causa disso. António Maia. Ora, se, como diz ali o meu caro amigo, engenheiro Helder Silva, cerca de 90% dos riscos podiam ser resolvidos a nível municipal, essas operações iriam designar-se operações de socorro ou iriam designar-se operações de proteção civil? Ou seja, o que é uma operação de socorro e o que é uma operação de proteção civil? Que ainda não vi ninguém explicar-me devidamente. Eu tenho a minha opinião, obviamente. Obrigado. Muito bem. Eu penso que são questões interessantíssimas, sempre passar primeiro ao Engenheiro Helder, sem prejuízo de qualquer um dos dois colegas de mesa que queiram acrescentar ou comentar, fazer o favor. Geral. Já? Até vou começar pela última, do meu amigo, do professor António Maia. Grande professor, o senhor, e distintamente, sabe mais disto que eu, mas diria que, para mim, são todas operações de proteção civil. Algumas poderão ser operações de socorro. Este é o meu entendimento pessoal, eu admito que existam outras visões. Vou começar do fim ao princípio para baralhar isto tudo. Segunda questão. A estratégia, se existisse uma estratégia nacional, isto da Susana Marques, poderia ser mais fácil. Eu dou dois exemplos para dizer o seguinte. Existe uma estratégia nacional para as alterações climáticas e os municípios estão a fazer planos municipais de resposta às alterações climáticas, estão envolvidos e estão numa guerra entre eles para ver quem faz mais, faz melhor, porque vão ter aplicações práticas, a mesma coisa para a redução de energia, tanto dos consumos energéticos. Também há uma estratégia nacional que depois tem o seu reflexo a nível municipal. São dois exemplos que lhe dou. Mas isto tudo tem a ver com o que deve haver com o investimento e com o retorno. Porque se nós virmos que temos investimento e que temos retorno, nós estamos motivados. Se virmos que só temos investimento e que depois há aqui um vazio relativamente ao retorno, ninguém se motiva com isso. Portanto, eu não vejo com maus olhos que existam, a nível nacional, definições macro de estratégia que depois serão replicadas nos níveis municipais e, quiçá, nos níveis também da freguesia, quando tal se justifique. Não vejo inconveniente que tal aconteça. Mas tem que haver o jogo, isto é elementar e humano, quer dizer, tem que haver
nós temos que ver algum retorno do investimento que fazemos. Caso contrário, a motivação esvai-se ao longo do tempo. Ela não pode ser decretada, ela tem que ser vivida e experimentada e sei lá, pronto. Afastamento das políticas públicas relativamente à população. É verdade, é assim, eu tenho uma opinião que vale o que vale. É evidente que eu sou engenheiro, sou quadrado, sou arquiteto, tenho limitações enormes relativamente à área sociológica. Portanto, eu admito essa minha lacuna, mas pronto, sou assim. Então, essa minha quadratura diz-me o seguinte, e limitação, naturalmente, diz-me o seguinte: esta geração à qual eu pertenço é uma geração perdida. E acho que nós devíamos investir na questão das novas gerações. Estou a dizer isto provocatoriamente, porque também não acredito totalmente no que estou a dizer. Mas, no ponto de vista genérico, esta guerra ganha-se nas escolas. E se nós tivermos um programa de sensibilização e de educação também para estas matérias de cidadania, em particular da proteção civil, que eu defendo há muitos anos, e que andamos todos aí com AECs e AICs, e temos AECs tudo, mas não temos uma AEC de cidadania e de proteção civil. Epá, já chega, abram os olhos e de facto mudem o paradigma. Estou farto de ver ministros da educação e outros que são proto-ministros e outros aprendizes feiticeiros. Mas um engenheiro eletrotécnico, já pouco praticante e que já não sabe nada da matéria que aprendeu, tem a habilidade de dizer isto. Esse não é o caminho. E, de facto, vale a pena investir nas novas gerações. Nós, em Mafra, temos experiências disso e que dir-vos-ei que são deliciosas. Não são boas, são deliciosas. Porque os putos chegam a casa, e todos têm aqui essa experiência, os miúdos chegam a casa e vão explicar aos pais que riscos é que têm dentro de casa, o que é que devem fazer, e os paizinhos a seguir vão já numa perspectiva de reação, porque uma coisa é vir o Presidente da Câmara, que é um chato, especialmente para aqueles que são da oposição, dizer umas barbáries. Outra coisa é o filhote em casa que vai dizer: ó pai, quando vier o sismo tens que ir para debaixo da mesa. E dizer: este tipo já está numa dimensão que eu nunca cheguei. Estou a dar este exemplo de forma metafórica, mas é verdade. Saber ser, saber agir é um risco. É evidente que a população informada, quanto mais informada está, mais difícil é gerir para um autarca uma população informada. É uma chatice. Lá está, é uma chatice. Quando dizia também o professor que eu quanto mais tenho a minha população dentro desta temática, maiores são, eu não respondi à pergunta que é, tendencialmente para zero, as pessoas que me vêm pedir contas sobre aquilo que eu assumi em campanha, em termos do meu programa eleitoral, para esta área. Não existe, vejam os partidos. Quer dizer, a nível nacional existe uma areazinha da segurança e do socorro. Assim, muito terno e tal, assim, uma coisa que lá vai, assim, pelos intervalos da chuva. Ao nível municipal e ao nível das autarquias, isso não existe, praticamente não vai existindo. Eventualmente estou a ser injusto para com alguns dos meus colegas que têm isso bem delineado. Agora, não é métrica nem tem sido o paradigma. Portanto, isto não tem estado na agenda política. E se não está na agenda política, também o cidadão em geral não fiscaliza também por essa via. E a questão de, naturalmente, que cidadãos informados e expertos, entre experts para esta matéria, são um desejo, mas também são um desafio em termos dos próximos anos. E lá está, volta à escola. Nós conseguimos isso pela escola e a escola tem feito milagres nesta temática. O professor Rui Ângelo coloca uma questão muito, muito pertinente. Que tipo de competências é que nós queremos? Professor, eu preferencialmente não queria nenhuma. Mas isso, porque lá está, isto em teoria só me dá chatice. Mas quero as operacionais do nosso nível, e por isso falei na questão do nível de nós, e eventualmente quero também chutar para cima, passo aqui também a abranger isso, mas quero delegar também num outro nível, que estou disponível para fazê-lo. Agora, por exemplo, vou levar sexta-feira à reunião de Câmara uma delegação na área metropolitana de Lisboa para a área dos transportes. Porquê? Porque eu considero que a lei atual preconiza que os municípios sejam uma autoridade metropolitana na área dos transportes, uma autoridade municipal na área dos transportes, mas se nós virmos isto do ponto de vista metropolitano, é mais fácil, é mais rentável gerir os transportes públicos pelos vários níveis, a nível terrestre, aéreo, marítimo e essa coisa toda.
a nível metropolitano do que gerir a nível municipal. Portanto, veja a floresta e não veja a árvore. Estou disponível também para questões técnicas ligadas à questão dos riscos. Acho muito bem, quer dizer, as fronteiras do município não são como nós as definimos e as fronteiras do risco muito menos. Portanto, o risco que há em Mafra, nas fronteiras dos limites do meu concelho, com Louros, com Sintra, com Torres Vedras, com Sobral e com a Arruda dos Vinhos, naturalmente não se limitam e se cingem aos limites administrativos que impuseram ao território. Elas são completamente alheias a esse facto. Estou completamente de acordo em prescindir de competências minhas e dá-las para cima e fazer aqui um trade no meio desta coisa toda para que nós possamos ser melhores e mais capazes, porque também não é possível que os municípios tenham técnicos para fazer esta coisa toda. Eu não tenho um técnico perito nas inundações, nos incêndios florestais, nos incêndios urbanos, nos não sei o quê. Quer dizer, não tenho. É impossível. E há municípios com muito menor escala e dimensão do que eu que também não têm. Portanto, estamos novamente a tapar o sol com a peneira. A agregação, neste caso, em termos intermunicipais, faz todo o sentido que aconteça. Portanto, isto não é um processo unívoco, é um processo bidirecional que deve ser entendido na sua globalidade. Sr. Respondido. Muito bem. Professor Nelson Lourenço. Muito obrigado, Sr. Eu sei que quando falei na modernidade reflexiva e na informação abri uma caixa de Pandora que é terrível, mas assim acho que é importante dizer. E vão permitir que eu fale em esquema, numa visão esquemática para não levar muito tempo. A primeira questão é sobre a informação. Quando nós hoje, tentar ver aquela senhora que está ali a próxima, se quiser só assim para aquele lado. Muito obrigado. Vira à direita para mim, nossa, à esquerda. Bom, quando eu falei na informação, é bom que todos tenhamos presentes uma coisa. A informação que nós temos não quer dizer que seja boa ou má, porque todos temos informação sobre tudo. Qualquer um de nós sai agora daqui, apanha um táxi e de certeza que o taxista lhe vai falar sobre o orçamento, sobre a política de segurança europeia, ele vai ter opiniões sobre tudo. Não sei se é bom ou se é mau, mas é a opinião dele. Portanto, isso é que é importante, esta informação, Sr. Presidente. É boa ou é má, não interessa, é a opinião das pessoas. As pessoas são portadores desta informação. Esse é um ponto. O outro ponto que me parece importante, eu acho que é bom, nós somos um bocadinho influenciados pelos meios de comunicação social, que falam muito sobre, por exemplo, a abstenção nas eleições. Mas a abstenção nas eleições não quer dizer que as pessoas não tenham opinião, até podem estar a querer castigar, a dizer eu não voto porque não estou para votar naqueles sítios. Normalmente até diz um palavrão a seguir, não é? Mas enfim. E a pessoa tem informação, toma uma posição em que seja não ir votar. Esse é um aspecto. A outra questão, e vou aqui tocar um pouco na área do sem engenheiro, que é a seguinte. Eu vou sair da proteção civil, que não domino, para ir mais para a área do ambiente. E é hoje conhecido, aliás, por exemplo, a posição do Banco Mundial, que na gestão dos recursos naturais a participação das pessoas é fundamental. Daí a ideia de governance. A ideia de governance é uma... A ideia de governance não é governação. A governação é alguém que está a dirigir os destinos que nós gostamos. A governance significa uma governação participada, somos as pessoas que participam. E eu dou um exemplo, por exemplo, os conselhos de gestão de bacias é um exemplo de como a gestão da água é mais equilibrada e é melhor se os atores que estão naquela região participam nesse aspecto, naquele caso concreto da gestão da água. Chama-se a governance da água. Já agora para dizer que o Banco Mundial não financia nenhum projeto de águas. Bem, Portugal eles não financiam nem mais dos chamados países do terceiro mundo, em que não haja esquemas de participação, isto é, de governance da água. E eu, outra vez, sendo ousado, convidaram-me, eu agora para ser ousado, e eu sou um bocado ousado nas opiniões. Eu não tenho dúvida nenhuma de dizer que, em certas questões da proteção civil, há áreas em que a governance era muito importante. Por exemplo, na questão o professor é que é especialista em incêndios florestais, que não é o meu caso. Mas não houver uma participação das pessoas na manutenção das florestas e na gestão da floresta, dificilmente estou a ser ousado. Os incêndios florestais não vão acabar. Quer dizer, essa participação é fundamental. Agora há um risco. Está a ver? Há aqui um risco, há sempre um risco. É que as pessoas participam
à luz da informação que têm. É por isso que eu comungo com a opinião do Sr. Engenheiro, que é preciso educar, é preciso esclarecer, é preciso dar informação às pessoas, a informação correta para isso. Não é? E de que a responsabilidade da gestão, neste caso, do risco, não é apenas a nível das instituições, é a nível de todos os cidadãos. Todos nós vamos ter de ter uma atuação em prol da sustentabilidade na área do ambiente, mas certamente também em prol do risco, que por acaso até se cruza muito com o ambiente. Totalmente. Não apenas, mas também há os outros riscos que o professor falou, que são os tecnológicos. Mas digo, dizer outra coisa, mas eu não sei se da minha parte gostava de lhe dar esta informação. Muito obrigado. Professor Luciano Lourenço. Também em relação à questão da Susana, saber estar, saber ser, saber agir é um risco. Penso que não. Penso que contribui para agravar a manifestação do risco. Mas o risco tem outras componentes. E, portanto, quando nós agimos sobre as vulnerabilidades, estamos a atuar sobre as pessoas. E aí, se as educarmos, se lhes dermos conhecimento, estamos a prepará-las melhor. Aquilo que o engenheiro Helder Silva dizia há pouco do miúdo que diz ao pai para se colocar debaixo da mesa, é um exemplo concreto. E, portanto, isto é um trabalho que também já foi dito aqui, pode ser feito nas escolas. Mas as escolas são as escolas. E as escolas são muito complicadas. Não é que sejam complicadas em si, mas fazem. Hoje tudo vai parar às escolas. E os pobres dos professores não têm autoridade nas escolas. E isso levava-nos para um outro campo completamente diferente. Mas não é só isso. Falou-se aqui na agenda política. E a agenda política tem ciclos eleitorais muito curtos, que não se compadecem com a educação para o risco, apesar de ter sido um referencial. Por sinal, do meu ponto de vista, tem uma série de erros e lacunas, e por isso eu participei quando esteve em consulta pública. Enfim, pensaram que uma tentada pusessem lá uma referência de 2 linhas, não era esse o meu objetivo. Era aproveitar uma excelente oportunidade para colocar na agenda alguns assuntos que estavam menos corretos. Enfim, não se aproveitou, foi mais uma desperdiçada. Mas um dos problemas tem muito a ver com a agenda política, que precisa de resultados imediatos. O engenheiro Helder há pouco falou, faz, ganha votos, não faz, perde votos. E a educação, o Piaget disse, no mínimo 10 anos para se ver se o projeto é ou não viável, se há ou não resultados. Ninguém trabalha a esse nível. Os governos, eu posso dizer com alguma experiência também, na área educativa, estão muito preocupados com o mediatismo. Eu recordo-me de um governante numa grande ação de manifestação de jovens e de educação de jovens, chegar lá e perguntar onde é que estava a televisão. Era isso que eu preocupava. E poderíamos continuar. As próprias mudanças dos governos sucessivas, às vezes nem é preciso do governo, basta do responsável numa determinada pasta política, fazem com que tudo o anterior seja considerado errado. Já nem é preciso que haja mudança partidária. Basta, muitas vezes é suficiente a mudança de um determinado elemento. E tudo isso não se compadece com o que é a educação. E todas as alterações que se introduzem sistematicamente não levam sequer a que haja condições para analisar, para tirar consequências das medidas que se implementaram. Elas não têm tempo de maturação. Portanto, é preciso mudar aqui um pouco o paradigma, como já foi dito, para que o saber ser, o saber estar, o saber agir possa ter consequências. Muito bem. Não sei se há mais alguém, mas a propósito aqui do referencial... desculpa. Isabel. Isabel Santos, Ok, entre outras coisas, estou a desenvolver uma investigação em comunicação e governança de risco. E gostava de referir, já felicitar a iniciativa, e uma das coisas que gostaria de referir é que a própria ciência não se entende quanto aos conceitos de risco, ou de percepção de risco, de comunicação, e tudo isto leva a que haja muita confusão e muitas percepções erradas. E quando comunicamos, não nos entendemos. E não nos entendemos logo à partida na caminha. As ciências naturais
tem uma visão e uma percepção acerca do que é o risco, do que é uma análise e avaliação de risco, muito distinta das ciências sociais. E nós aqui ouvimos também diferenças nesses conceitos e nessas percepções. Isto passando à fase seguinte que eu gostaria de referir, e é um tema que é muito caro, que é a comunicação de risco. Porque eu acredito que, e é a minha convicção e com base na minha investigação, que é a partir da comunicação que nós conseguimos governar todos numa governância do risco e numa partilha de responsabilidades e poderes. E a minha questão que eu queria colocar é qual é a nossa responsabilização, ou como cientistas, ou como cidadãos, ou como autarcas, ou como dirigentes, ou como autoridade, quando não comunicamos o risco, quando não comunicamos o conhecimento que temos acerca desse mesmo risco ao cidadão. E isto dou um exemplo em que, em 2011, um sismo em Láquila, em que houve 6 responsáveis, 6 cientistas e um responsável da Proteção Civil que foram condenados por homicídio involuntário, porque comunicaram falsamente uma falsa segurança aos cidadãos. Ou seja, não comunicaram informação isenta, não comunicaram informação o mais próximo do real, entre aspas, portanto, é o resultado dos seus estudos, e não capacitaram os cidadãos para que eles se protegessem. Inclusive, orientando-os a que tivessem comportamentos errados. Obrigá-los a levá-los, ou aliás, aconselhá-los a saírem das ruas onde estavam a proteger para irem para as suas casas. Isto é uma comunicação de falsa segurança. E isto vai no sentido da minha terceira argumentação, que é que a autoridade tem a Comissão Nacional de Proteção Civil para retirar a informação mais útil ao cidadão dos documentos que coloca em consulta pública. Ou seja, as análises de risco, os estudos de risco, que é o que mais interessa ao cidadão, são retirados da consulta pública e são retirados da comunicação ao público. Quando nós, enquanto cidadãos, queremos saber que riscos temos para podermos proteger as nossas famílias e tomarmos as melhores decisões acerca dessa capacitação face a uma situação de risco. Obrigada. Ok. Carlos Batista. Ora bem, Carlos Batista, sou engenheiro civil. A minha questão punha aqui ao professor Alexandre Lourenço e também tem a ver também com o professor Nelson Lourenço. Qual é o nosso grau, se é que se pode determinar um grau, de conhecimento ou do avanço da ciência na área previsional que tem a ver com a contaminação dos rios na área nuclear, se é motorizado, se há previsão, se temos alguma evolução na ciência nesse sentido, e também com o professor Luciano Lourenço, que tem a ver com a parte sísmica, uma parte sísmica que é tão importante, se há algum nível de conhecimento, se está a ser motorizado, se sabe o que é que existe sobre essa matéria. Uma última questão, alguém tem para colocar, para sermos rigorosos nos horários? Não. Então, professor Luciano, agora passaria aqui à vontade para comentar as questões significadas. Eu agradeço as questões. Enfim, uma doutora engenheira Isabel, não se ouviu falar de Isabel? Isabel, só. Ok. É importante a comunicação do risco e muitas vezes confunde-se comunicação com informação. E talvez essa seja a primeira grande lacuna, porque informar é uma coisa, comunicar é outra. E na informação há muita desinformação, há muito empolamento de situações para criar mediatismo, para vender, enfim. Há uma série de aspectos que não têm propriamente a ver com a comunicação do risco. No caso dos incêndios florestais, que o professor Nelson falou, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, como sabe, dá comunicações precisas sobre os incêndios florestais. Acho que é um bom exemplo de outros riscos que poderiam vir a ser trabalhados da mesma forma. Claro que os incêndios são a principal manifestação que nós temos e é por isso que temos uma atenção especial. Mas acho que o caminho será isto um pouco isso. Depois, em relação às questões do engenheiro Carlos Batista, a parte nuclear não tenho trabalhado da parte sísmica. Há efetivamente uma série de avanços. No nosso país há monitorização, mas ela, nem nos países mais desenvolvidos,
é suficientemente expedita para poder ser transformada em previsão e em previsão certa. Nós habituámos a que na meteorologia as coisas funcionam bastante bem, os modelos, de uma maneira geral, respondem com bastante precisão, com muita antecedência. No caso dos sismos, é bastante mais complicado. Os japoneses, os americanos serão, porventura, daqueles que têm uma monitorização mais rigorosa e não conseguem fazer uma previsão exata. Aqui em Portugal têm sido feitos muitos prognósticos, mas não passam disso. Às vezes pode-se acertar, mas na maior parte dos casos não tem acertado. É evidente que todos sabemos que podem acontecer sismos, quando é que é mais provável que eles aconteçam, agora quando, esse é um ponto que ainda continua com algumas limitações e, portanto, continua na maior parte dos casos como sendo incógnito. Quer dizer, ao Sr. Engenheiro, eu tive o cuidado de dizer quase assim, prever o risco de uma pergunta dessas. Eu não sou da área da proteção civil, portanto não sei se há acompanhamento não em relação... Só se me permite, o caso do Rio Tejo? Não, pois, mas francamente, ou seja, trata de ter um interlocutor mais informado. E a única coisa que eu queria dizer em relação a isso, e aí vou buscar uma área que me interessa, que, enfim, são as questões da sociologia, da economia, do desenvolvimento. Há 30 e tal anos fiz as minhas provas da graduação, pronto. Que é aquilo que nós sabemos, é outra coisa. É que os chamados países do centro têm resíduos e sabem para onde usam de mandar, que é para longe deles, parece para a África, para o Ghana, etc. Bom, mas isso é outra história, que põe problemas à proteção civil do Ghana e não a nós. Eu só queria dizer uma coisa, ali aquela Isabel, a engenheira, a doutora Isabel, tudo bem, é o seguinte. Por acaso até lhe devo dizer que a parte conceptual utilizada aqui durante a conferência bateu mais ou menos certo. Mas eu, sabe, não estou muito preocupado com isso. Eu referi que fiz parte, durante mais de 20 anos, do IGBP, portanto, um programa internacional para a geosfera e para a biosfera, que hoje se transformou, ano passado, na plataforma Future Earth, portanto, e que é precisamente um programa que juntava desde sociólogos e economistas até biólogos e por aí fora, geólogos. E obviamente que há... Eu por acaso trazia aqui a definição do que é uma sociedade complexa, e depois achei que não devia ter. Nós vivemos numa sociedade que é complexa no sentido em que desenvolvemos todo um aparato brutal de conhecimento científico, por um lado, de conhecimento tecnológico e, principalmente, geramos, devido à globalização, uma interdependência crescente entre os problemas. O que significa, e creio que qualquer das pessoas que está aqui no painel e que está na assistência sabe, a maior parte dos problemas que nós hoje queremos estudar apela a uma visão transdisciplinar. Por exemplo, eu não vou falar de proteção civil, obviamente, mas vou falar numa questão que, se calhar, o professor Luciano Lourenço tem acompanhado. Se eu quiser estudar as questões ambientais, que é as alterações climáticas, que é uma expressão que eu não gosto não apenas pela tradução, prefiro utilizar a expressão mudança ambiental, porque há mudanças ambientais que não são alterações do clima. Eu dirigi um dos maiores projetos da União Europeia sobre poluição dos rios na China. Eu sou sociólogo. E porquê? Porque para compreender a poluição dos rios há de haver biólogos, hidrólogos e químicos, etc. Mas quem polui são os homens, os tais riscos antrópicos. E era preciso fazer isso. Obviamente que a compreensão da maioria dos problemas apela à necessidade de conhecimentos diversos. E cada uma das nossas áreas disciplinares tem óculos diferentes. Não é? Eu tenho os meus... O doutor terá os seus com outras dioptrias, o que significa que na ciência é a mesma coisa. Vemos os problemas à luz dos nossos conhecimentos, que a doutora sabe. Eu devo-lhe dizer uma coisa. Por acaso, no quadro do IGBP, que eu espero que agora que o Future se vá desenvolver, que toca às questões do ambiente, mas que poderá ser útil para as questões da proteção civil, como o seu professor faz, é o desenvolvimento de um novo quadro científico que se chama as ciências do sistema Terra. E repare que não é as ciências da Terra,
é as ciências do sistema Terra, para apelar precisamente aos conhecimentos da geologia, da biologia, da economia e da história, porque senão não os entendemos. Mas essa é uma complexidade viva ao mundo que é complexo. Eu termino, doutor, só por dizer o seguinte. Eu sou sociólogo. Para mim, uma região é uma coisa com uns milhares de quilómetros quadrados. Eu estudo uma região. O Alentejo já começa a ser pequeno. Eu estudo a Península Ibérica. Se eu for um entomólogo que anda a estudar insetos, o conceito de região dele tem aí 5 ou 6 quilómetros quadrados. Eu sou um sociólogo. Para mim, o tempo são 50, 60 anos. Para mim, não é? Eu sei, 1950, metade da população portuguesa era analfabeta e metade da população portuguesa trabalhava na agricultura. O que significa que o país hoje é um país que tem atrasos. 50 anos, não é 50, até agora dá 100 e tal anos, tem de ser resolvido. Para um historiador, 50, 60 anos é muito pouco. Ele vai querer estudar 300 ou 400. Mas se for um geólogo, ou se for ao Solimar, quer 1 milhão de anos, não. Está a ver? O que nós temos de trabalhar, eu sei que estou a prolongar, mas eu peço desculpa, mas já agora, para vender o peixe destas áreas, o que nós temos indiscutivelmente é trabalhar com a diferença de cada uma das ciências. Eu não posso construir uma ciência única, mas ter a capacidade de harmonizar os conceitos, nem que seja operativamente. E, portanto, a doutora, como está na área da comunicação, é que vai ter de fazer esse esforço na sua área. Como comunicar. Muito obrigado. É a sua vez. Novamente, eu vou descer à terra agora para tentar responder à Isabel. Isabel, eu vou-lhe dar um exemplo prático daquilo que nos acontece diariamente com a comunicação de risco. Um Serviço Municipal de Proteção Civil recebe do CDOS respectivo um alerta de risco de fenómenos meteorológicos adversos ou algo parecido. E depois chega à senhora vereadora, que está aqui presente, e diz assim: Presidente, à vereadora Aldovina, e chega assim: Presidente, chegou este alerta, devemos comunicar ou não devemos comunicar? Assim, liga lá para a malta do CDOS e pergunta como é que é aqui para o nosso lado. E diz: do CDOS dizem que isto é assim para todos, mas para nós não nos afeta muito. Ora bem, estamos mesmo aqui no nível do cheiro. Isto para dizer o seguinte: o grau de confiança da informação que nos chega e o nível de agregação dessa mesma informação são fatores decisivos para depois os vários níveis poderem decidir sobre a matéria. E aquilo que se passa, naturalmente, que nós devemos caminhar num sentido de maior informação, mas de melhor qualidade da informação. E, naturalmente, que a informação, quando é produzida, deve ser produzida em vários layers, para que os vários intervenientes administrativos que tenham que utilizar essa informação possam ter uma base científica e sustentada para poder comunicar. E então, eu vou-vos contar, houve uma vez que nós não comunicamos. Achamos que aquilo não era para o nosso lado, porque de cheiro e juntamente com a informação verbal que tínhamos da referida fonte, não comunicamos. E correu mal. Não foi o caso da Áquila, mas também correu mal, porque veio um tufão e levantou-nos ali uma série de telhados. E então o que é que o animal, o bicho homem que está deste lado decidiu? A partir de agora comunicamos tudo, porque não temos grau de confiança na informação e pelo sim, pelo não, comunicamos tudo. Que na prática também não está certo, mas é um fenómeno de prevenção da nossa parte. Portanto, comunicar risco sim, sempre, mas com informação de qualidade. E ainda devemos perseguir também o nosso caminho, no sentido de obtermos essa informação de qualidade, porque ela não está desagregada para os vários níveis que precisam de a trabalhar. Isso é um outro caminho que nós devemos, de alguma forma, trilhar. Quanto à questão que colocou, e claro que isto dá uma falsa segurança, porque se eu não comunico, ninguém sabe, e depois sou responsabilizado criminalmente ou não. Deve ser. Análises de risco são retiradas das cartas de risco em consulta pública. Eu confesso que eu estou na Comissão Nacional, mas isso é uma questão mais da Autoridade Nacional, porque são eles que gerem o processo. No entanto,
não sei se elas são retiradas em consulta pública e depois são colocadas depois do plano ser aprovado, ou se mantém sempre a sua retirada, porque a ideia que eu tinha é que aquilo que era retirado dos planos era os contactos pessoais dos intervenientes, que as cartas de risco fariam parte. De facto, é muito difícil como é que nós nos pronunciamos relativamente a uma consulta pública do plano, se o elemento essencial de análise, que é a carta de risco, que depois dá origem a todo o resto, não faz parte integrante dessa consulta. Eu deixo esse repto. Claro que isto tem uma versão preventiva da autoridade, que é, se isto começa a alarmar e se depois ainda temos que corrigir a carta de risco, mas o que fica é sempre a carta de risco pior. Há aqui um trade, portanto, uma relação entre o que deve ser partilhado, o princípio da necessidade de conhecer, dito por outros estudiosos da matéria, que é quem tem necessidade de conhecer aquelas matérias. Eventualmente, num nível global, não sei se toda a população tem necessidade e consegue entender aquela informação. É uma questão a colocar, nós podemos colocar essa questão. Eu não tenho isso estudado, mas levarei isso com todo o gosto também para fora do próprio. Está bem? Muito bem. Uma nota final para referir o seguinte. Decorre deste bloco uma conclusão óbvia que todos partilhamos seguramente. Quando falamos de proteção civil, estamos a falar do domínio multidisciplinar. Tendo em conta isto, eu queria aqui referir a circunstância de ter sido possível, e não posso deixar de sublinhar isto, introduzir numa faculdade pública de Direito exatamente a temática da proteção civil com a expressão crescente que a nova Direito tem dado a esta matéria. Quero aqui sublinhar isto, não apenas porque é uma oportunidade para sublinhar a disponibilidade do professor Jorge Bacelar Gouveia para essa circunstância, como também para sublinhar a convicção de que, deste modo, se está também a tentar induzir na academia a ideia de que, quando falamos de proteção civil, não estamos a falar de uma área menor. E durante muito tempo, esta área tem sido desvalorizada e considerada como uma área menor. É verdade que há um longo caminho a percorrer neste caminho. É verdade que há ainda muita massa crítica que é necessária criar, mas também é verdade que isso só será possível quando a academia acreditar precisamente que esta não é uma área menor. E aqui, esta circunstância da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, sim, Direito da Nova, eu quero aqui sublinhar isto precisamente porque é de elementar justiça. Porque, ao ser proposto a esta faculdade abrir este caminho, imediatamente houve da parte do professor Jorge Bacelar Gouveia essa disponibilidade. E temos estado a fazer um caminho que seguramente vai continuar a desenvolver-se, quer através do Instituto de Direito de Segurança, quer através do Centro de Investigação e Desenvolvimento de Direito e Sociedade. E a este propósito, eu gostava de vos convidar para que no dia 2 e 3 de maio vai aqui ocorrer o Congresso de Segurança e Democracia, na sua 4ª edição. E desta vez vamos ter um painel de proteção civil que presente e que futuro. Vamos aqui refletir neste painel sobre que presente e que futuro. E deixava aqui um desafio. Se alguém dos presentes quiser fazer uma reflexão escrita para responder a esta pergunta, ele será muito bem acolhido, desde que nos seja remetido até ao dia 15 de abril. Portanto, a abordagem é muito simples. Proteção civil, que presente e que futuro. Por outro lado, queria também aqui sublinhar e para terminar. Estas são matérias em que é preciso, acima de tudo, uma grande disponibilidade e uma grande humildade para juntar conhecimento. Nós temos uma tradição, infelizmente, nas nossas instituições, e muitas delas de elevado mérito, mas funcionam para dentro delas próprias. Ou pelo menos para os públicos para os que estão vocacionados. E há muito conhecimento que é importante partilhar para fora delas. Infelizmente, há esse caminho também que teremos que fazer, que é sensibilizar as instituições e os seus responsáveis para que o conhecimento que produzem é importante para os seus públicos preferenciais, mas também é importante para o restante público, para a restante sociedade. E isso pressupõe, de facto,
uma capacidade de uma humildade sem competição, que é outro pecado que fragiliza muito este sistema no nosso país. Nós competimos demais e construímos em conjunto. Muito menos poderíamos fazer. Esta iniciativa pretende contribuir para esse facto. Vamos nos juntar mais, partilhar as nossas experiências, o nosso conhecimento multidisciplinar, porque eu tenho a certeza absoluta que, se assim for, estamos a contribuir para uma sociedade com uma consciência de risco mais firme e consistente, no pressuposto de que não há comunicação, ou melhor, informação não é a mesma coisa que formação. Hoje, a informação está disponível como nós quisermos ter acesso a ela, mas sabemos todos que o facto de ligarmos o computador e irmos a toda a panóplia de informação que está disponível na internet, isto não significa automaticamente produção de conhecimento. Essa produção de conhecimento pressupõe muito mais do que o ter acesso à nova tecnologia, este mecanismo extraordinário que é, de facto, a internet. É muito mais. E também o conhecimento é feito pelas pessoas, pelos homens. Para além dos riscos, combater contra eles também significa empenho do conhecimento e da capacidade de produzir conhecimento dos homens e das mulheres deste país. E, portanto, esta é a nossa missão. E quando digo a nossa missão, estou exatamente a vestir uma camisola que pretende, efetivamente, cumprir esse objetivo. Espero que, para além do professor Duarte Amaro, que é o único doutorado em Portugal nestas áreas, dentro de muito pouco tempo nós consigamos multiplicar os doutorados nestes domínios, porque temos muita massa crítica que este sistema precisa e muita massa humana capaz de o dotar das competências de que ele carece. E, portanto, já existe muito mestrado, estão aqui alguns médicos nesta sala, com dissertações interessantíssimas. É preciso juntar esse conhecimento, é preciso promover e divulgar esse conhecimento e é, sobretudo, importante que as instituições não se fechem sobre si próprias. Está na hora de nos abrirmos todos, uns aos outros, na perspectiva daquilo que conseguimos partilhar. E este é o apelo que faço aqui, em nome exatamente da instituição onde estamos, que tem dado múltiplos exemplos nesse domínio. Terminaria a agradecer ao professor Luciano Lourenço, que veio de Coimbra para participar aqui connosco, ao professor Nelson Lourenço, ao engenheiro Helder Silva, que veio aqui dar a dimensão do terreno e do patamar principal do nosso sistema, que muito em breve, acredito, vamos começar a falar muito sobre ele e com construção sobre ele, e depois a todos vós que encheram esta sala, agora já menos, e portanto agradecer nomeadamente também a quem, embora esteja aqui na dupla condição de pessoa e institucionalmente, agradecer ao Dr. José Ferreira e ao engenheiro Pedro Lopes, que aqui não estão, também a presença, para além de como pessoas interessadas nestas áreas, da representação institucional que é certa. Muito obrigado pela vossa presença e, como temos os vossos meios, permito que continuemos com o radar aberto para